Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa a todo mundo, sem dúvidas, que é o nosso equilíbrio mental, nossa saúde mental, um ponto que vem sendo impactado cada vez mais no nosso dia a dia. É isso, Priscila? É isso, Fábio. Tudo bem? Então, aqui novamente, agora vamos falar de saúde mental e ligado aí à internet, às redes sociais, o quanto que isso está nos impactando, né? A todos Exatamente. nós. E o quanto que isso também impacta os negócios. E para falar com a gente trouxe aqui, deixa eu pegar minha colinha, uma psicóloga especialista em psicoterapia psicanalítica, que, entre várias atividades, desenvolve orientação profissional e vocacional. Um prazer te receber, Cláudia Molina, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito feliz em estar aqui, podendo falar desse assunto tão interessante. Agradeço o convite. E Fala, amplo, né? Que Priscila. a gente acha que vai ter que Sim, ter novas complexo. edições desse podcast, Sim, porque sim. o assunto é muito Sim. amplo. Talvez né? vire uma série, né? Mas obrigado por sua presença, Cláudia. Pra Obrigada. gente é super bom sempre aprender sobre saúde mental, né? Afinal de contas, todos nós estamos dentro dessa mesma situação. E para começar, a gente queria ouvir um pouquinho de você, de forma ampla, né? Como que a saúde mental da gente vem sendo impactada pela tecnologia, mídias sociais, tudo isso que a Priscila começou a comentar com a gente. Sim. É um assunto que eu penso que tem uma riqueza muito grande, é muito atual e é bem importante, né? Eu acho que para começar é importante pensar, né, sobre o quanto a internet e o uso das mídias sociais tem dois lados, né? Tem algo muito interessante e tem também os malefícios. Tem benefícios e malefícios. Então, quando a gente pensa no uso das redes sociais, da tecnologia, hoje existe uma grande vantagem, né? O surgimento das mídias sociais e o uso, o próprio Instagram, a promoção, né? Pessoal, a pessoa pode se promover, pode se apresentar através das redes Aprender muita sociais. coisa, Isso. né? Tem informações. Tem um alcance de informações, tem muitas coisas interessantes dentro desse terreno, né? Porém, o uso disso é que muda um pouco, né? É como a gente utiliza isso, porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que isso é o ponto principal, assim, é o equilíbrio de como é que essa ferramenta vai ser utilizada, né? Porque isso vai determinar o quanto bom ou ruim, prejudicial ou não, a saúde mental será. É uma coisa que eu vejo bastante aqui nas redes sociais, a gente ganhou voz, né? Então, eu sempre Sim. brinco com os alunos, eu falo, antigamente, se a gente não gostava do fim da novela das 8, o que a gente fazia? Nada, né? A gente comentava com o amiguinho do lado e acabou. Sim. E hoje a gente vai e fala e sugere, então a gente ganhou voz. Só que quando a gente ganha voz, todo mundo também fala sem o que quer, sem pensar, e essa voz acaba tendo uma amplitude, né? Ganhar voz é perigoso também, né? Às vezes a gente não Exatamente. pensa nisso. Assim, ter voz, a gente tem de tudo quanto é tipo de pessoa, então fala-se qualquer coisa, né? E isso ganha um corpo ali na internet, né? Isso. O quanto, né? Aquilo que você pensa. A gente tem que ter um cuidado, né? Falo que um dos malefícios da internet hoje é que as pessoas, elas perderam um pouco a criticidade a respeito das coisas, né? Até porque muitas opiniões você não pode manifestar, né? E outras você vai sendo influenciado, né? Então, há um movimento de tendência. Então, você é levado a pensar algo. É meio que o efeito manada, né? Isso. E se você pensa diferente, pode ser bem problemático, né? Isso. É. A gente vê o cyberbullying, por exemplo, para os jovens, é destrutivo ao extremo, né? Porque o bullying na escola acontece na escola. Você vai embora, o bullying acabou, de certa forma. Você tem vida, né? Já o cyberbullying, não. Ele fica registrado, fica gravado.
E Te tem um acompanha, né? alcance, tem um grande alcance. Então, é muito delicado como utilizar tudo isso. Por isso que as crianças precisam de uma supervisão, né? Para poder usar essas ferramentas. Uhum. E nós, adultos, precisamos trabalhar muito o nosso autocontrole, para não se perder, porque é um terreno onde só acontece coisa boa, né? A gente tem ali descarga de dopamina o tempo todo, porque se você visualiza algo que você não gosta, você muito provavelmente vai mudar a tela e o Muito algoritmo rápido, logo né? vai se encarregar de te oferecer tudo que é bem legal. E isso faz com que a gente não lide com frustração, não desenvolva ferramentas para lidar com frustração, porque tudo é muito prazeroso e você fica irritado se você não tiver o prazer depois. A não ser que né? você seja a vítima dos haters, né? Que aí você se frustra, mas de uma forma absurda, né? Sim. E as mídias sociais, mais especificamente, né? Como que ela tem impactado a saúde mental das pessoas? Nas mídias sociais, a gente tem ali uma comparação, todo mundo só posta o que é maravilhoso. Sabe que há um tempo atrás, eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu tive um aluno um estagiário, que aí eu perguntei para ele assim, por que a geração de vocês é uma geração que tem tanta ansiedade, é uma geração que, assim, tem tanta dor? E aí ele me falou, por causa das redes sociais. Uhum. Porque eu tô num sábado em casa e eu olho, parece que todo mundo é mais feliz do que eu. Todo mundo tá num lugar melhor do que eu. Todo mundo tem mais amigos do que eu. Aí eu falei, mas você é da área de marketing, você sabe que isso não é real. Eu sei que não é. Eu sei, porque até ele, assim, foi uma coisa engraçada, ele falou, a fulana de tal, que senta do meu lado. Eu sei que ela não é aquilo. Mas mesmo assim, a hora que eu vejo, eu falo, nossa, até ela tá melhor do que eu. Então, como a comparação é gritante, e é assim, uma questão irracional mesmo, né? Sim. E é algo muito grave, muito presente essa questão da autoestima, né, Priscila? Por quê? E de uma idealização, né? A internet ela é muito rápida e ela te apresenta tudo que você vê na internet tem um filtro lindo, pessoas lindas, coisas enormes, né, acontecendo, viagem, lugares perfeitos, fotos perfeitas, corpos perfeitos. Para o jovem, o corpo ele tem uma importância, ele está ainda em formação, está acontecendo, muitas transformações acontecem, né? Principalmente na adolescência. Então, tá virando assim um modelo, e os jovens, e mesmo os adultos, né? Estão buscando essa referência do ideal. Né? Então, você não pode mais ter um corpo que tem algum defeito, você não pode mais ter nenhum defeito. Você tem que ser perfeito, você tem que produzir, você tem que saber tudo, né? Você tem que estar lindo, na moda, com a roupa certa, com o brinco certo. Então, isso causa muita pressão, né? Muita pressão e um rebaixamento da autoestima, depressão, ansiedade, né? E aí a gente está falando bastante da criança, do jovem, mas isso também serve para o adulto, né? Para aquela pessoa que está no trabalho. De repente ela vê que as pessoas no trabalho estão todas se dando bem, né? Uma rede que não é nem tão... vou chamar de ostentador, não sei se é essa palavra certa. Como um LinkedIn. O LinkedIn. O LinkedIn, teoricamente, é uma rede onde você posta o seu trabalho. Isso. E mesmo lá, a gente vê que as pessoas estão fazendo coisas maravilhosas e às vezes o nosso trabalho... Ganhando milhões. Todo mundo tá milionário. Em 5 passos. E a gente não, né? Então, isso também é uma realidade para o adulto, né? É sim, Fábio. É uma realidade para todos nós, né? Todos nós estamos submetidos, né, a esse ambiente virtual, né? Faz parte. A gente tem o mundo virtual e o real. E hoje a grande dificuldade é justamente a gente transitar nesses dois terrenos, né? E não esquecer da nossa humanidade, né? Porque quando a gente vê tudo isso, né? E até a pressa de colocar as informações ali, porque existe essa angústia também de que eu tenho que fazer coisas, tenho que mostrar que eu fiz, tenho que colocar ali.
a pessoa que está ali dentro da empresa, não, olha, eu tenho que tenho que alimentar esse conteúdo para que eu possa ser visto, para que eu possa ser valorizado, né? Então, é uma corrida o tempo todo de corresponder a esse mundo, a essa velocidade, né? E isso vai gerando, claro que muito desgaste, muito estresse e um afastamento das emoções, de se conhecer, de se perceber e de poder ficar com aquilo que você é, né? Então a gente vai se perdendo, né? Vai quase que se transformando E a ali. pergunta de $1 milhão: o que fazer? Olha, Priscila, eu acho interessante, né? Porque quem está acostumado com o meu trabalho, eu sempre falo que eu não dou receita, porque eu não tenho. Não tem receita, mas o que eu penso que ajuda é você poder não se perder naquilo que existe, né? Eu acho que tudo que surge, como a internet, como as redes sociais, tem as suas vantagens. Então, como utilizar tudo isso é importante, né? Mas, principalmente, eu trabalho muito hoje com as pessoas aprenderem a usar o talento delas. Então, assim, potencializar o que você tem de bom. É acreditar que você tem coisa boa dentro de você. A gente tem a mente é multidimensional, é riquíssima. A gente pode desenvolver tem muita potencialidade a ser desenvolvida. Então, a gente pode buscar fora algum alimento, algumas coisas, mas conta com a sua capacidade também de poder desenvolver aquilo que você tem dentro de você. Porque é isso que vai trazer a criticidade, a sua criatividade e fazer você reconhecer, por exemplo, o que é bom e o que é ruim. Como a gente reconhece uma droga, alguma coisa que você está fazendo uso ali na sua vida que não está fazendo bem. Eu vejo também que, assim, um caminho, né? Não sei se é muito fácil isso que eu vou dizer, mas é tentar ter esse distanciamento de olhar e falar, tá, isso aqui não é real, não é a minha realidade. Não é muito fácil, não. Esses dias, assim, a Virgínia, né, a influenciadora, ganhou nenê com 16 dias, ela posta uma barriga chapada. Uns gominhos, né? Então, assim, eu vejo a frustração geral da nação, porque que mulher que consegue com 16 dias ter aquela barriga? Fez plástica, não fez, enfim, mas é a realidade dela, né? Não vou me comparar com a Virgínia, não tenho os milhões dela, não tenho o biotipo dela, então, assim, tentar ter esse distanciamento, isso é real para ela, ou nem é real para ela, não sei, mas não é a minha realidade, não é algo que eu vou buscar, porque não é meu, né? Tentar, acho que para adulto é um pouquinho mais fácil, para jovem, para criança é bem difícil, né? Mesmo para o adulto, né, Priscila, assim, isso tem a ver com uma autoaceitação. A gente precisa entender onde está, aceitar a própria condição para buscar, claro que um crescimento, buscar ir mais longe, sempre, né? Mas você entender, olha, a minha realidade é essa, é o que te faz manter ali o seu pezinho na realidade. Porque a todo momento a realidade vai te colocar inúmeras questões que fogem daquilo que você pode alcançar, frustram. Né? E ter essa condição interna, se preparar para poder lidar com isso é importante, né? De poder reconhecer, por exemplo, que ela é ela, a realidade dela, é outra pessoa. E que você tem a sua, com muitas coisas legais também. Talvez não a barriga chapada, mas tem outras coisas. Né? Quem falou que não? Então. Agora, trazendo um pouco para o mundo corporativo, né? Como que isso acontece? Porque o que eu estou querendo dizer, né? Assim, dentro das empresas, a gente vê que existe, obviamente, o interesse tanto da pessoa que trabalha quanto da instituição que os resultados sejam bons, né? E às vezes, com essas interferências externas, a gente acaba sendo impactado, né, por essas pressões, vou chamar assim, né? E a gente acaba sendo limitados nas nossas entregas, né? E isso é frustrante inicialmente, acho que para o profissional, né? Porque todo profissional gosta de fazer um bom trabalho.
E as empresas também acabam perdendo com isso. Existe alguma forma de além da reflexão, né, de entender o que é real, do que não é real, de se trabalhar isso para que profissionalmente as pessoas consigam um equilíbrio, uma saúde mental um pouco melhor? Sim, Fábio. Hoje já existe, né, dentro das empresas esse apoio, né? Existe programas, né? Uhum. Que oferecem esse apoio. Programas de escuta, de acolhimento. Por quê? Se você tem um autocontrole, se você consegue gerir o seu uso, por exemplo, dessa ferramenta, da tecnologia, isso não vai te trazer um prejuízo, por exemplo, no trabalho, não vai gerar estresse. Você vai perceber que é possível conviver com isso e o trabalho fluir e tudo bem. Se isso começa a te prejudicar, então precisa de ajuda, né? E precisa de ajuda como? Pensando junto com uma outra pessoa. Então, há sim esse suporte, né? E é importante, por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue sair de uma situação que está nos atrapalhando, porque a gente nem percebe o que está acontecendo. A gente nem vê. Então, chega uma notificação, a pessoa vai direto lá. E o trabalho ficou. Já foi. O índice de TDAH explode, né? Inclusive, essa questão, foi bom você lembrar do TDAH, que eu ouço muito isso nos meus atendimentos. Muito. Vou fazer uma avaliação, porque eu acho que eu tô com TDAH. Eu não tô conseguindo me concentrar para fazer uma avaliação. E isso, e aí eu sempre paro, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Que agitação que é essa? Que distração é essa, né? Porque a distração pode ser da própria vida, da realidade. Porque você buscar a notificação que chegou pode ser mais agradável, mais prazeroso do que você ficar fazendo aquele trabalho fuga, insuportável, né? Que você tem que entregar, mas que está te trazendo muito desconforto, porque é algo que para você está difícil de fazer. Então, ficar no aqui agora está sendo muito difícil, né? Tá. E você pode até dividir com a gente, você tem algumas ferramentas que você costuma trabalhar com algumas empresas, né? Tenho. E o que você tem a dizer dessas ferramentas? Pode contar. Posso falar? Claro. Eu tenho a escuta terapêutica, né? Que é um trabalho onde a gente vai ajudando, né, esse colaborador, através de encontros, a desenvolver essas potencialidades, né? A gente vai trabalhando todas as dificuldades, essa pessoa vai trazendo tanto questões pessoais ou profissionais, porque dentro da psicanálise a gente trabalha a mente, né? O funcionamento. Isso que é interessante a gente pensar, que nós não somos uma máquina, mas a gente tem um jeito de funcionar no mundo, né? E o que a psicanálise vai ajudar é você a transformar esse funcionamento. Então, por exemplo, se você tem ali a tendência a se viciar numa rede social, você pode aprender a reconhecer isso e transformar, né? Então, é um trabalho que vai ajudando essa pessoa a compreender as emoções, a lidar melhor com essas emoções e transformar essa dificuldade, a ansiedade, o estresse em potencial criativo, né? Em trabalho, direcionar essa energia, poder ter um autocontrole. Se eu não consigo me controlar aqui diante do celular, eu vou guardar ele no armário, vou estabelecer que eu só vou ver o celular no horário do almoço, vou avisar todo mundo que, se precisar de mim, liga aqui na empresa. Enfim, porque essa continência vai te ajudando a direcionar o que você quer para você e também não se perder, né? Se perder nesse terreno. O que não é difícil, né? Não Eu queria falar, até peguei aqui para pegar o nome certinho, daquela síndrome de FOMO, que é um termo que significa Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. O medo de estar desatualizado. E faz com que as pessoas se mantenham. Então, assim, quando chega, né? A hora que vocês falaram da notificação, é isso. Nossa, vai que é um negócio importante. Vai que é um negócio que eu tenho que resolver agora. E 80% das vezes não é. Né? 80% das vezes é um grupo. É algo que você pode resolver depois, né? Então, como que essa síndrome nos afeta realmente? É nomofobia, né?
É o medo de você. O FOMO seria essa sensação de estar perdendo alguma coisa, né? Então, essa velocidade da internet, né? Que deixa todo mundo assim achando que precisa estar o tempo todo ligado e vendo o que está acontecendo, né? Principalmente quando você segue uma pessoa, né? Para os jovens, isso é muito importante, né? Não, tem que curtir a foto, tem que fazer. Se não curte, também é um problema. E aí isso vai gerar um problema maior que a nomofobia, que é o pânico, né? A fobia de ficar sem o aparelho, de estar distante, né? Hoje o aparelho virou uma extensão do corpo, né? Você esquece qualquer coisa, mas o Parece que celular falta um você não pedaço vai de você. esquecer, né? O celular você vai levar. Sim. E então, se tá sem o aparelho fica sem bateria, a gente ouve muito das mães assim que às vezes a criança está na escola, ela liga desesperada que precisa que leve o carregador. Tem criança que leva o carregador junto, Não né? leva o lanche, mas o carregador tá... Carregador de celular, porque pode acontecer. Se acabou a internet, não põe porque eu preciso, né? Então, uma dependência mesmo, né? E você estava falando que é uma dependência quase que como que um vício em Química, droga né? mesmo, né? É uma Isso. coisa que gera toda essa transformação de sentimento mesmo, né? Isso. Já existe essa normatização dentro do CID-11, tá? Para jogos. Então, já existe esse vício em games, que é considerado um transtorno e é equiparado a uma dependência química, né? E penso que em breve terá o vício na internet, muito provavelmente, porque E o que caracteriza, assim? Como eu posso? Será que o meu filho, para quem está nos ouvindo, será que ele está viciado? Como que eu posso entender se é realmente, quando passa a ser um problema? Então, é o quanto essa criança se distancia das atividades sociais, né? Uhum. O quanto essa criança consegue, por exemplo, ter um tempo para jogar e brincar com os amigos, ficar com a família, conversar, né? Porque uma das coisas que acontece é o isolamento social. Se E fecha no quarto e ela dali fica não sai. conversando com o aparelho, né? Com as pessoas através do aparelho. E não consegue desenvolver relações pessoais. Isso vale para os adultos também, né? Então, esse distanciamento, porque principalmente para os jovens, é importante que eles brinquem, é importante que saia, é importante que, sabe, conviva. Até porque as regras de convivência sociais do meio, né, do encontro é diferente da internet, né? Sim. Então, o isolamento é um dos pontos. Controlar realmente esse tempo que essa criança fica no jogo é importante. E com a inteligência, o potencial de isolamento explode, né? Porque ela vai responder aquilo que a gente quer ouvir, né? Então Mas a gente falou bastante do jovem. E dentro da empresa, como que ela consegue identificar que um funcionário eventualmente precisa de ajuda? Que ela pode identificar como pode contribuir para que aquela pessoa saia de uma situação que não é boa para ninguém ali. Então, Fábio, eu penso que dentro da empresa vai aparecer principalmente a ansiedade, a agitação, né? Muita distração, desatenção extrema, né? A gente pode observar o comportamento também, às vezes a gente vê que a pessoa está ali muito ligada no aparelho, né? Mas os principais assim, efeitos que eu penso que vão surgir de comportamento é isso, e uma dificuldade na interação social, né? Essa dificuldade da troca também é um ponto a ser observado. Agora, dentro das empresas, né, a gente até tem comentado em alguns momentos, a gente tem muitas gerações convivendo, né? Tem da geração Z, que tem um estilo de vida totalmente dos baby boomers que ainda estão no trabalho, né? Como que isso... qual que é a realidade desse impacto do mundo virtual para essas gerações dentro do trabalho? É igual ou alguma sofre mais do que a outra? Como é que funciona? Eu penso que
para os mais jovens, é mais tranquilo navegar nesse mar, Tá. né? Para a gente é mais difícil, não é? Uhum. Nós mais velhos. Eu acho que nós fomos aprendendo a conviver com a tecnologia, né? Uhum. Eles nasceram com a tecnologia, então há uma diferença, a gente percebe a velocidade, né? Muitas vezes a criança, ela tem uma informação no consultório antes que eu Sim. dê a informação, né? Aham. Então, é tudo muito rápido. Eu penso que os mais jovens navegam melhor aí nesse mar, né? Mas eu entendo sob uma determinada ótica. Vamos ver se eu estou certo da minha forma de pensar. Eu acho que a utilização da tecnologia para o trabalho, sem dúvida, quanto mais jovem, mais facilidade. Porque aqueles que já são chamados há algum tempo, pessoas que já nasceram depois dos anos 2000, já são os nativos digitais e já estão no mercado de trabalho. Então, Isso. para eles lidarem com essas ferramentas, tem muita facilidade. Agora, na convivência com a ferramenta, não no processo do trabalho, mas na interferência, né? Nessa ansiedade que a Priscila estava falando de, por exemplo, chegou uma notificação de uma postagem, eu preciso ver, porque pode ser que eu perdi qualquer coisa e daqui 5 minutos eu já vou estar atrasado. Essa ansiedade, ela é maior no público mais jovem também? Ao mesmo tempo que eles têm a facilidade para usar a ferramenta a seu favor, eles correm mais risco de serem interferidos negativamente por essas ferramentas ou não? A interferência negativa é igual para todo mundo? Então, boa pergunta. Eu penso que depende de cada um, Uhum. né? Porque depende do funcionamento e das tendências, de como essa pessoa lida com as questões dela. Tá. Com as emoções, com a visão de mundo. Claro que um jovem que está mais exposto desde sempre, né? Ele pode ter mais necessidade Uhum. de estar ali e de ter a ferramenta o tempo todo. Mas eu penso que também tem adultos muito adoecidos que buscam esse recurso, né? Porque hoje a internet, ela é o alívio de muita coisa, né? Uhum. Ela, né? Você tem um problema ali no trabalho, você vai relaxar. Eu ouço muito isso. Eu fiquei relaxando na internet, eu fiquei relaxando no Instagram, no TikTok. Uhum. É porque eu queria relaxar. Não é relaxar, porque é um estímulo. Tua mente ali, teu cérebro está sendo estimulado. Acelera, né? E de forma intensa. Tá te acelerando. Então, se você tiver, por exemplo, tendo uma crise de ansiedade, você ligar o telefone ali e for assistir alguma coisa, pode ser que piore. Uhum. Muito provavelmente vai piorar. Né? Então, eu penso que tem a ver com cada um mesmo, com cada personalidade, com funcionamento. Pode. Não, pode ir, porque eu vou mudar o assunto. Esse tá dentro desse? Não, sim. Na verdade, está dentro até um pouco do anterior, mas que cruza com esse, né? Eu queria só finalizar o processo das ferramentas que você utiliza nas empresas. Sim. As empresas conseguem perceber os resultados, as pessoas conseguem se sentir melhor, né, dentro das empresas com esses tratamentos e assim, existe algum incentivo para que as empresas ofereçam, incentive a própria equipe a participar de algo semelhante? Sim. Fábio, olha, a empresa percebe sim, tá? É um trabalho que vai trazendo uma expansão e eu percebo que muda muito o clima, né? As pessoas vão se encontrando e elas mesmas já vão falando disso, dessa melhora, desse bem-estar, né? De sair daquela condição de angústia, de ansiedade, de estresse, até de estar travado ali diante de alguma coisa, medo de não conseguir fazer uma prova, alcançar um resultado numa prova, medo de falar em público. Então, tem muito pânico, tá? Há um benefício que já é visível, né? E a empresa também reconhece esse benefício. Por quê? Porque esse colaborador, ele vai tendo uma performance muito mais interessante, né? E vai sendo uma pessoa mais interessante, porque ele está trabalhando as emoções, ele vai interagir de outro jeito, ele vai ter uma facilidade de estar com os demais, vai ter uma facilidade de trabalhar em grupo,
os líderes, né? Uhum. Então, a gente desenvolve muitas as habilidades socioemocionais e é bem interessante. Eu penso que sim, que hoje nós colhemos bons frutos aí Legal, que bom. com o trabalho. Bom, a gente já vai caminhar para o fim, mas antes eu queria trazer um assunto à tona aqui, que a gente conversou antes de começar a gravar, né? E que eu queria voltar, porque eu, enquanto mãe, assim, amei muito seu discurso. É porque é muito comum a gente ouvir hoje que as crianças, né, não devem ter celular, não devem estar em redes sociais. Inclusive foram proibidas, né, nos Foram últimos... proibidos, foi proibido de levar à escola, né, da utilização na escola. Mas eu digo que quem fala isso, e eu ouço muito isso nas redes sociais, é porque não tem filho, né? Porque é muito fácil falar, criança não tem que ter um celular na mão até os 5 anos, né? E a vida real é muito diferente. Então, eu queria que você colocasse a sua posição aqui, que foi muito reconfortante para mim. Que bom, que bom. Eu penso que nós não podemos esquecer que nós somos humanos, né? E que a gente vive com uma realidade. A internet não vai acabar, né? Não vai existir, assim, vai ser abolida. Pelo contrário, né? E há uma vantagem, né? A nível de crescimento, de desenvolvimento também, a gente precisa da internet, a gente precisa disso. Mas eu concordo com essa nova lei. Eu concordo porque existe de não já ter na escola, isso, né? de não ser utilizado na escola, né? O aparelho celular. Por quê? Já existe uma normatização, tá? Da OMS que as crianças, as recomendações são: a criança de 1 a 2 anos, ela não deve ser exposta a nenhum tipo de tela. A menos que seja uma chamada de vídeo com um parente, uma interação que possa ajudá-la nesse sentido. De 2 a 5 anos, 1 hora de tela supervisionada. De 5 a 12, se não me engano, 2 horas de tela. E quando a gente fala de tela, são todas as telas, não é só o celular. Todos né? os Televisão. estímulos, não só o celular. E para os adolescentes, em média, 3 horas diárias. Isso é uma realidade inalcançável para nós. Que temos filhos fazendo atividade, a gente está no trabalho, entendeu? Então, fica muito difícil ter essa supervisão, porque o ideal é que seja supervisionado esse conteúdo que o jovem está acessando, que a criança está acessando, né? Que possa ser educativo, que você possa conhecer. É muito difícil ter esse controle. Então, com essa normatização, eu penso que ajuda, porque esse limite é importante. E talvez esse limite no período escolar possa ser interessante, porque a escola pode oferecer estímulos lá controlados, né? Mais controlados, uma atividade, mas algo que tenha um direcionamento, porque dentro de uma sala de aula eu fico imaginando um professor com crianças com smartphones lá, né? Assim, cada um seu smartphone. O que tá acessando? Crianças de 20 anos. A gente vive isso na faculdade, não né? É bem Aí vai difícil. mandar mensagem pro paquera, vai combinar. Aí, assim, tá tendo aula, mas ele já tá pensando no que ele tá combinando ali para depois da aula. A questão das notificações que vão chegando. Então, às vezes, ele até tá prestando atenção na aula, mas a notificação é mais interessante do que o que a gente tá falando. E até nas próprias mídias sociais eu já vi professores falando, eu não consigo competir, não consigo mesmo, né? Não é como que eu vou ser melhor do que a notícia de um amigo dele? Mais legal, Então, é difícil, muito difícil, não dá, e né? tudo é muito rápido, né? Então, eu penso que a escola ajuda esse aluno a ficar lá e realmente aprender, aproveitar aquele momento, né? Inclusive nos momentos de intervalo, né? Que, assim, muitas escolas, os jovens, né, ensino médio, pode levar e só usar durante o intervalo. Mas o intervalo também é um momento de interações, de
do olhar no olho, Tem né? outros E não olhar para a desenvolvimentos, tela. né? Exatamente, né? De outras interações que não sejam digitais, né? Isso. Então, eu acho bem interessante. E que é também. fundamental na adolescência justamente para desenvolver as emoções, né? Para Uhum. desenvolver as habilidades socioemocionais. Essa negociação, né? Que o jovem vai fazer com o colega, vai lidar com uma frustração que ele teve ali num relacionamento, se entender com alguém que ele se desentendeu. Faz parte. Combinar um trabalho, combinar de comer um lanche. Então, assim, na escola todos concordamos. Fora da escola, não existe essa coisa de não ter, mas é ter com limite, com supervisão, dentro das possibilidades humanas dos pais, né? Isso. Isso. Eu gostei muito dessa fala, É. porque essa coisa de não ter é assim, é impossível. Porque mesmo que a criança não tenha, os amiguinhos têm, ela tem acesso, e quando ela não tem e os outros têm, ficam essa coisa de tanto de exclusão, né? Mas nem é isso que eu vejo como pior, eu vejo como pior é que aí quando ela tem o acesso, é a coisa de querer, né, se Com uma coisa voraz, né? Exatamente. Porque é algo de dosagem mesmo, né? Mas é Exatamente. importante ter esse contato porque ela precisa viver nesse mundo também. E faz Exatamente. parte, né? Agora, o que eu penso que ajuda muito é a orientação, né? Uhum. Os pais estarem juntos para poder dizer, olha, filho, você pode usar, mas precisa usar de uma forma que isso aqui possa te fazer bem. Eu sempre penso que para a gente saber se a gente se aquilo está fazendo bem ou está fazendo mal, a gente faz né, se pergunta qual é o propósito daquilo, né? Qual o propósito disso? Será que isso aqui, que propósito que tem na minha vida? Por que eu uso isso aqui? Né? Uhum. De alguma forma, me ajuda de alguma forma? Isso que eu estou escolhendo? Né? Só que uma Legal. criança não tem como fazer essa pergunta. Ela não tem essa maturidade, Ela não né? tem. Então, o pai, a mãe é que vai ter que ser esse filtro, né? E dar o exemplo, né? O que Dar o também exemplo. é um desafio. É verdade. Tem muito isso. Legal, temos um podcast. Eu diria que temos o primeiro capítulo de uma série, né? Porque o assunto é muito amplo, né? A gente tem bastante coisa pra gente explorar. Cláudia, aí. muito Muita obrigada coisa. por dividir com a gente o seu tempo, os seus conceitos, o seu conhecimento e dar tanta orientação importante. Passaríamos o dia aqui conversando com esse assunto que é tão interessante, né? Para todos nós. Obrigado. Ana, eu pela que sua presença. agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui pra gente conversar. Foi muito gostoso, muito bom. Então, Legal. É isso. é isso. Continuamos com as colunas semanais, sim. né? E logo aí, novos podcasts. Obrigado, Cláudia, Priscila, Sara, que está aqui com a gente. Obrigado, pessoal. E até a próxima.